importante amar a Deus? Faz sentido pertencer a uma religião? E qual é a função da igreja? Se essas perguntas já passaram pela sua cabeça alguma vez na vida, não perca o programa de hoje. Vamos entender juntos qual é a função da religião. Minha vez está no ar, não saia daí. Seja bem-vindo ao Minha Vez dessa semana. É muito bom ter sempre a sua companhia aqui conosco nos estúdios do IABC. Nosso convidado para o programa de hoje para falar sobre religião, ele que é o líder para o Centro-Oeste dos Jovens Adventistas, Nelson Milanelli. Uma alegria ter você aqui conosco. Alegria a sua saudação para o pessoal de casa. Muito bom estar com vocês nessa semana. Vamos conversar hoje mais uma vez aí um tema super interessante, e é sempre bom estar no meio dessa galera, e a gente sempre se sente jovem, adolescente, fase da vida que nunca passou para mim, pastor. Passou para você ou não? Não, eu que estou com 18 anos agora. Eu com 16 e meio, já pensou? Estou vivendo o auge da minha adolescência. Joia, é demais estar aqui, tá muito bom. E junto com a gente nós temos um grupo especial, um grupo diferente. Normalmente você sabe que acompanha Minha Vez sempre, nós temos os alunos do IABC, e nós estamos recebendo um grupo de alunos diferente essa semana para a gravação do nosso programa, os alunos da Escola Adventista do Gama. Moçada, é muito bom ter vocês aqui. A sua saudação para o pessoal de casa. Aê, um pouco tímidos, eles estão começando aqui, estão se soltando. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da Escola do Gama, entra no site que está aparecendo aí na sua tela. Você que mora aí pertinho, vai lá conhecer a escola, vai lá conhecer essa moçada bonita, moçada cabeça. E quem sabe na próxima vez que eles voltarem aqui, você não volta junto, como aluno do Gama, como um convidado especial para participar do nosso programa. Vamos ao tema de hoje então, religião. Quem é que pertence a alguma religião? Levanta a mão, vamos lá, vamos ver aqui. Todo mundo desse lado aqui todo mundo. Vocês são de que religião? Vamos lá, rapidamente, cada um vai falando aqui. Por exemplo, temos alunos que são adventistas. Quem aqui são adventistas do sétimo dia? Ok, temos uma grande maioria desse lado. Você não levantou a mão, você é a? Passa o microfone para ela, por favor. Natália. Natália, você frequenta alguma outra igreja? Não. Nenhuma igreja? Não. Ok. Desse lado aqui, você também? Você é a? Júlia. Júlia, você frequenta alguma igreja? Frequento. Que igreja que você frequenta? Testemunha de Jeová. Ok, Testemunha de Jeová. Maravilha. Deixa eu ver o lado de cá então. Microfones rodando aí. Vamos ver. De onde é que vocês são? Quem não é adventista de uma outra religião, quiser se manifestar aí. Olha lá para ela. Você é a? Seu nome? Raíssa. Raíssa, você frequenta que igreja? Assembleia. Assembleia, legal. É bonito, Nelson, a gente apresentar e mostrar um pouco. A rede de escolas adventistas recebe diferentes alunos com culturas, religiões diferentes, assim como aqui no IABC nós temos alunos também de outras denominações religiosas. E agora que você se revelou como sendo um aluno, um jovem religioso, vai a grande pergunta. A religião faz diferença na sua vida? Quem vai ser o primeiro a falar? O primeiro corajoso ou a corajosa agora? Quem quer falar? Tá com o microfone na mão, aproveita. Raíssa, quer falar, Raíssa? Não quer falar? Quem quer falar? Vamos ver. Então, Débora, e aí? A importância da religião para mim é que eu posso seguir alguma coisa, crer em alguma coisa e confiar em alguma coisa. Eu acho que para mim é muito importante. Você é adventista de berço, como a gente costuma dizer, ou não? Não sou adventista de berço. Você então entrou para a igreja depois de um tempo? Foi, eu era de outra religião e depois eu vim para a igreja adventista. Depois entrou para a igreja adventista. Nelson, você frequenta alguma igreja, Nelson? Eu sou adventista. Eu não vou muito na minha igreja, o pessoal tá achando que eu tô apostatado.
que eu sou membro da Igreja Central de Brasília, mas eu quase não apareço lá, o pessoal está querendo na lista de desaparecidos, porque eu estou rodando nas outras igrejas. Tem que explicar, porque é o seguinte, a função que o Nelson exerce na igreja como líder de jovens, ele cuida de praticamente todo o centro-oeste do Brasil. São 1.100 igrejas, pastor. 1.100 igrejas. Então ele fica viajando para atender os jovens adventistas nessas outras igrejas. E os líderes, né? As pessoas que trabalham com eles. A liderança. Você, desde pequeno, pertence a essa igreja? Não. Eu vim para a igreja adventista, eu tinha por volta de 5 para 6 anos. E aí a minha família começou a conhecer, estudar a Bíblia e aí nos tornamos adventistas. Que diferença a religião faz na sua vida, Nelson? Total. Eu acho que a palavra religião, a gente tem que voltar um pouquinho aí. O que é religião? Religar. Religar o quê? O ser humano a Deus. O pecado parece que quebrou essa ligação que a gente deveria ter desde o início com Deus. Como criaturas dele, a gente foi desligado de Deus. E religião religa a gente em Deus. E essa religação em Deus, eu acho que é o que mantém a gente vivo. O que é o jeito correto de viver, a gente só aprende, só entende quando está ligado a Deus. Moçada, e se algum jovem falasse para você o seguinte, você que pertence a uma igreja, o jovem falasse assim, não, mas não basta eu amar a Deus e fazer bem às pessoas, ao próximo, por que eu tenho que pertencer à igreja? Quem quer responder essa? Esse abacaxi. Vamos lá. Você é a? Mariana. Mariana, o que você responderia a um jovem que fez essa pergunta para você? E tudo que a gente faz, a gente tem que exercitar. A religião é da mesma forma. Não tem como a gente ficar ligado a Deus diariamente se a gente não exercita isso. Então, por isso existem as igrejas, a religião, justamente para isso. Nelson, da onde que vem esse costume de você ir a uma igreja uma vez por semana, 2 vezes, 5 vezes por semana? Por que começou essa ideia? Como é que eu faço parte de uma família sem ser da família? Tem como? Acho que não tem. Deus estabeleceu uma família, a família humana, e essa família devia viver perto dele. O fato de o pecado entrar e as pessoas terem um outro caminho, Deus agora está chamando a gente de volta para casa. E aqueles que aceitam as orientações de Deus, o chamado dele, passam a fazer parte do povo dele. Ao longo de todas as gerações, você tem pessoas que desde lá do Éden, Adão e Eva, quando saíram, depois vem aí toda a história do Antigo Testamento, o Novo Testamento, começa a se chamar igreja no Novo Testamento, que Jesus organizou isso quando veio para cá. O povo de Israel como nação deixou de existir como o único povo de Deus e chamando os outros povos a fazer parte dele, do povo de Deus. Agora a igreja tem um chamado, a igreja foi estabelecida por Deus, é o corpo de Cristo. E aqueles que passam a ter fé em Jesus devem participar do corpo de Cristo, para enquanto estarem edificando a igreja, estão edificando a si mesmos. Essa teologia aí da igreja, a família de Deus, esse povo que entende e quer seguir o que Deus está orientando. Moçada, abrindo o coração agora, vocês gostam de ir à igreja? Como que vocês veem a igreja hoje, quando vocês congregam, independente da fé que você professa? Quem quer falar? O microfone para ela. Você é a? Maria Fernanda. Maria Fernanda, você disse que você balançou a cabeça, eu gosto de igreja. Por quê? Eu acho que lá você aprende tudo que você precisa saber sobre Deus e sobre como se portar diante ao mundo. Determinadas situações que você enfrenta. Nelson, seria uma espécie de hospital semanal ali, onde você vai para receber uma orientação, um remédio para talvez... Hospital, escola, casa de família. Eu acho que a igreja tem um pouquinho de tudo, mas essa ideia do corpo de Cristo que a gente falou, se a gente tem os princípios de Jesus e do que ele ensinou na nossa vida, como ela falou, a gente vai lá para aprender um pouquinho mais sobre isso. E esses princípios vão nos ajudar a fazer frente às escolhas que a gente tem que fazer no dia a dia, no mundo que a gente vive. Então, lá na igreja você tem esse tempo de treinar, de aprender, de conseguir interagir com gente de várias idades, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, esse mix de gente que tem mais experiência, menos experiência, mas que está construindo um saber que vai nos ajudar a enfrentar a vida. E é o saber que Deus está a fim de dar para a gente, o conhecimento da palavra dele, das orientações e princípios que ele tem para a gente ser feliz. Eu perguntei quem gosta de ir à igreja, vocês balançaram a cabeça, muitos gostam, agora você precisa ser ainda mais sincero para responder essa pergunta. E quem não gosta de ir à igreja?
Levanta a mão quem não gosta. Assim, eu não É gosto chato, muito, né, não. pastor? É É meio aquele chato. negócio lá, minha praia é outra, eu quero ir para outro lugar. Tem alguém aqui que vai ter coragem de falar isso? Olha lá, levantou a mão lá, você é a Natália. Natália. Não é questão de não gostar. Eu e minha família optamos por estudar a religião em casa, não ir à igreja. Então, assim, não é questão de gostar ou não, é questão de opção mesmo, estudar em casa. No caso, eu estudo o judaísmo em casa. E nós temos um aluno aqui no EBC que ele é judeu. E quando nós temos os cultos no fim de semana, é até interessante que ele coloca o kippá dele. Que legal. E ele participa dos cultos com esse kippá. Agora, por que vocês fizeram essa opção, Natália? Nós já fomos evangélicos muitos anos e meu pai, ele estudava teologia. Ele é formado em teologia. E ele começou a estudar o judaísmo. E ele foi se apaixonando cada vez mais e ele trouxe isso para dentro da nossa família. E todo mundo se tornou adepto. A gente estuda para se tornar um dia judeu. No caso, são conhecidos noahrites. Pô, bacana. Legal. Nelson, existem pessoas como a Natália colocou aqui. Não, eu vou ficar aqui mais afastado, não quero frequentar. Não é que não queira pertencer ao corpo de Cristo, mas não quer, de repente, frequentar uma igreja. Assim como tem pessoas que querem. Sim. E eu já vou dar uma dica de um site para a pessoa que quer encontrar uma igreja para fazer parte de um grupo. Eu já vou falar. Mas antes, só queria ponderar isso com você. É comum você encontrar hoje em dia pessoas Sim, que pensam como a família da Natália? Eu creio que sim, até porque é o seguinte, muita gente, não sei se é o caso dela, com todo o respeito, mas muita gente hoje se decepcionou com a vida e a prática cristã. Algumas igrejas ensinam uma coisa e vivem outras. E machuca o coração das pessoas perceberem essa dicotomia, essa divisão entre o que as pessoas ensinam e o que as pessoas vivem. Aí eu me decepciono e a gente tem que tomar cuidado, que é uma das estratégias do diabo justamente, fazer o seguinte, dependendo do que algum meio religioso vive e causa na nossa vida alguma frustração, a gente às vezes confunde o que a gente pensa sobre Deus e o relacionamento com Ele e o que a gente pensa em relação às pessoas e o que elas fizeram e são. A religião é para religar o homem a Deus, e quanto mais religado a Deus a gente está, isso deveria ser percebido na nossa vida, no jeito da gente tratar as pessoas, do jeito da gente respeitar elas. E nem sempre é assim. Às vezes numa igreja é uma confusão tão grande, um fala mal da vida do outro, e às vezes é como uma família bagunçada. Tem hora que tem gente que não vê a hora de crescer para sair de casa. Não sei se algum de vocês pensa isso. Tomara que não. Mas tem casas que são tão terríveis, o pai e a mãe não se relacionam bem, estão para se separar ou já estão separados, as pessoas se confundem. É um ambiente tão tenso que as pessoas... Igreja deveria ser assim? Uma tensão dessa, um falar e um fuxico e um negócio... Não. Então, às vezes, a gente está se afastando, não é porque a religião não é boa. É porque o jeito que aquela comunidade está vivendo... está dando mau testemunho sobre a fé que possui. Maravilha, bacana. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, o programa Minha Vez volta já, não saia daí. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Minha Vez, hoje falando sobre religião. E com uma turma toda especial, os alunos do Colégio Adventista do Gama, na região do Distrito Federal. Quer conhecer um pouquinho mais dessa moçada? Quer conhecer um pouquinho mais dessa escola? Acesse o site que está aparecendo aí na tela e você vai conseguir ter acesso a essa moçada, gente boa. Nelson, nós falávamos aqui no final do primeiro bloco sobre a pessoa que quer encontrar uma igreja, ou às vezes não quer frequentar, mas olha, eu sei que existem muitas pessoas lá que querem encontrar uma igreja. Você conhece algum site que pode ajudar essas pessoas? Encontreumaigreja.com.br. Então você que quer encontrar um lugar legal, gostoso para adorar a Deus, para buscar mais comunhão, acesse o site que está aparecendo aí na sua tela e venha junto conosco adorar o Senhor. Vamos começar deixando aqui a Mariana, que levantou a mão no intervalo, colocou uma pergunta interessante. Mariana, qual que é a sua pergunta, o comentário? Eu quero saber por que muitas vezes as pessoas associam religião à hipocrisia. E aí, Nelson? Pergunta difícil essa. Por quê? É porque a gente, às vezes, quer viver um ideal e esquece que a vida real
ela atrapalha um pouco. Como que eu quero dizer? Olha, a gente tem os ideais de Deus aqui e a realidade nossa aqui. Tem um caminho para chegar daqui, da realidade, ao ideal. E as pessoas esquecem que enquanto a gente está no processo, nem sempre eu sou tudo aquilo que eu imagino que eu já sou ou já sei. Eu até sei sobre a verdade, mas ainda as minhas lutas, as minhas frustrações, o meu temperamento, os meus maus hábitos ainda não concordam 100% com aquela verdade que eu descobri. E aí começa a haver uma diferença entre vida, eu até falei aqui com a Natália um pouquinho antes, entre a vida e a fala. A fala da religião está certa, está correta, mas o que eu vejo na vida das pessoas não tem nada a ver com aquilo que elas estão dizendo. E aí eu começo a me chocar. Se essa distância é muito grande, aí eu falo que a hipocrisia acabou. Mas se eu estou vendo gente que está em luta, está sempre perseguindo esse ideal e sabe entender um ao outro, quando um cai, o outro levanta, o propósito da igreja é que a gente se aqueça uns com os outros. E é interessante, Jesus falou para a gente não ficar longe uns dos outros, porque enquanto eu estou trabalhando por outros, eu mantenho viva a minha própria alma. Esse é um mecanismo interessante. Quando a gente fica sozinho, não, é só não fazer nada de mal para os outros, é fazer o bem, ser alguém legal, respeitar a vida das pessoas. Parece que Deus quer um pouco mais do que isso. É um soldado que tem que agir mesmo. A gente está numa guerra entre o bem e o mal. Isso que a gente esquece às vezes. Ok. Aqui, pergunta. Arthur, comentário. Eu queria fazer uma pergunta. Todas as religiões nos levam a Deus? Arthur, você já pensou se todas as coisas que a gente pensa assim em relação a direções? Quero ir para São Paulo. Qualquer estrada que eu pego vai para São Paulo? Não. Eu acho interessante que as pessoas dizem hoje, a religião todas são boas. Realmente, nenhuma religião intenciona fazer algo ruim. Mas já pensou que Deus volúvel? Parece que Deus não sabe coisa nenhuma e tal. Quem tem a verdade? O que está certo? Se aqui é a verdade, aqui é o erro, ficava fácil. Agora, quando eu misturo, é igual café com leite. Misturou, como é que você divide o que é certo? Separar. Não separa. Tem um jeitinho de separar. Não é se você gostar de mim, de um padre, de um pastor, de qualquer coisa. A Bíblia é o jeito da gente entender. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Alguém que negue a Jesus já não está começando o caminho da maneira correta. Aqueles que me amam, entendem o que é Jesus, seguem os meus mandamentos, os meus ensinamentos. Então, como que a gente começa a entender as coisas? As pessoas que estão querendo entender o caminho, mais do que escolher uma roupa, ficou legal, tá, uma religião, uma é séria demais, a outra é meio bagunçada demais, é meu esquema aqui. Não é como escolher roupa, ser radical, ser mais liberal. O fato é, se está na palavra, assim diz o Senhor, aqui é o caminho para a gente distinguir o que está certo e o que é errado. Aí eu escolho a religião. Não é escolher a religião por tradição, por costume, por achar legalzinha. É por entender se é o que Deus está ensinando. E eu achei bacana a Natália falar que a família toda está estudando para ver se de fato as coisas são daquele jeito. Depois de eu estudar, que eu vou entender se eu devo me juntar ou não àquele grupo de religioso. Jesus disse que ao conhecermos a verdade, nós seremos libertos, até mesmo do medo, da dúvida, para poder fazer parte de um grupo. E essa frase, Nelson, que você já escutou por aí também, mas placa de igreja não salva ninguém. De certa forma, isso também não está errado, não. Não. O detalhe aí é o seguinte, é que alguns, justamente por ter dificuldade de viver em comunidade, que isso aí o pecado trouxe mesmo, a gente acha que tudo da igreja está errado. Eu vou só dizer uma coisa para vocês, não existe nenhuma igreja perfeita, porque a igreja é composta de pessoas, e pessoas são perfeitas? Não. Agora, o que é perfeito? A mensagem é perfeita. A mensagem é perfeita, o jeito que eu estou vivendo ela pode não ser. Então, lá, a placa da igreja, muito mais do que A, B, C e D. Eu preciso conferir se o que é a mensagem está correta. Agora, mesmo dentro da igreja correta, com a mensagem correta, tem eu e tem você, pessoas erradas, pessoas em todas as religiões que são imperfeitas. E aí a gente tem que dar um tempo, e é o que eu expliquei para nossa amiga. Eu posso entender o ideal e o real, mas eu estou lutando, estou melhorando cada dia, estou sabendo respeitar as pessoas que estão no começo do caminho, outras que estão no meio, outras que estão há mais tempo.
Tem gente que está mais tempo na igreja, conhece um pouco mais. Agora, o duro é aquela pessoa 30, 40 anos na igreja, fazendo a mesma coisa errada. Ah, o meu temperamento é assim. Quer dizer que nada do que eu aprendi sobre Deus está mudando a minha vida? Não tem isso, pastor. 30, 40 anos ouvindo as coisas de Deus e tal, ficando do mesmo jeito, alguma coisa está errada na conversão dessa pessoa. E aí é um outro tema para um outro dia. Mas, realmente, religados a Deus, a gente começa a ficar diferente. O processo da religião e da igreja é nos construir pessoas melhores a cada dia. Eu acho que esse é o grande alvo. À medida que você participa de um culto, que você, mais do que participar de um culto, você entra em contato com Deus, o Criador, o transformador de vidas, não tem como a pessoa ficar da mesma forma. Eu não adoro a Deus, fico do mesmo jeito. Você entra de uma maneira, mas você vai sair diferente porque você teve um encontro com o Senhor. Isso aí. Nelson, eu queria que você mandasse um recado agora para os jovens que estão nos assistindo, que talvez estejam desiludidos, que se afastaram da igreja, às vezes porque foram magoados, às vezes porque eles acharam assim, nós somos ignorados, as nossas necessidades como jovens não foram atendidas e por isso a gente não quer mais saber de religião, não quer mais saber de igreja. Queria que você desse uma última mensagem para eles antes da gente orar. Queria dizer para você que Deus é comunidade. A própria Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três que são um só. É um pouco diferente para a gente compreender isso, mas o próprio Deus criou a gente para viver em comunidade. Deus não queria, olha só, adolescentes, carinha linda aqui, todo mundo. O grupo é importante para a gente. Deus sabia que a gente precisava se realizar e comemorar as nossas realizações e ter laços, ligações no coração uns dos outros. Parece que a nossa vida, o significado dela, está no tanto de gente que a gente aprende a amar. E quando Deus fala que Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus. Quando eu conheço a Deus, eu amo. E eu amo um banco, uma cadeira, uma parede, um microfone, não, eu amo gente. A coisa que Deus mais ama, eu quero dizer para você, é gente. E quando você aprende a viver a religião religado a Deus, você vai aprender a amar as pessoas. A amar as pessoas, inclusive pessoas diferentes da gente, que creem diferente da gente. Mas esse respeito, esse jeito de Deus fazer, é o que a igreja é a proposta dele, a religião, ensinar a gente a amar e andar junto. Maravilha. Nelson, obrigado porque você esteve aqui. Eu que agradeço por estar aqui. Foi uma alegria tê-lo. A moçadinha do Gama, parabéns a vocês pela participação de vocês. Obrigado porque vocês tomaram um tempinho, fizeram um sacrifício de faltar uma aula assim para vir aqui gravar com a gente. Eu sei que vocês ficaram muito chateados com isso. E já fica aqui um convite para vocês voltarem uma outra ocasião. Quero agradecer muito a direção da Escola Adventista do Gama. Obrigado por vocês terem trazido seus alunos para cá. E também quero fazer um agradecimento especial à administração da igreja aqui na região centro-oeste do Brasil. O pessoal da UCOB, a União Centro-Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Obrigado pelo apoio de vocês para que o programa Minha Vez se tornasse realidade. Aquilo que começou como um sonho, hoje é realidade graças ao apoio de vocês. Obrigado. Quero convidar você que está em casa, fechar os seus olhos, curvar a sua fronte para juntos orarmos. Nelson, por favor, nos despeça em oração. Um prazer. Senhor nosso Deus, obrigado pelo programa de hoje e que cada dia o Senhor nos ajude a religarmos a nossa vida ao Senhor e que a verdadeira religião seja conhecer a Cristo Jesus. Em nome dele, amém. Obrigado pela sua audiência, obrigado porque você esteve conosco mais uma vez. Temos um encontro marcado aqui na Novo Tempo semana que vem. Beijo no coração, até lá.